Olá, tudo bem? Para essa questão dos espelhos, eu fiz dois esqueminhas aqui para nós entendermos um pouquinho melhor. Tá legal? A gente tem um espelho plano e aqui está o nosso objeto, uma menininha, e aqui está a nossa imagem. Como é um espelho plano, a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. Isso foi respeitado, bem como a imagem enantiomorfa, que no caso não dá para perceber, mas é uma característica do espelho plano. A gente tem aqui, para analisar, a questão da velocidade relativa, tudo bem? Perceba que aqui é a distância d, e aqui no desenho de baixo eu já fiz como se houvesse um movimento, e a distância já se tornou 2d. O fato de a, a velocidade dobrar ou não em relação ao objeto, imagem, espelho, não depende nada, nem um pouquinho, se é a imagem que está se afastando ou se aproximando, ou se é o espelho que está se afastando ou se aproximando. Depende unicamente de qual referencial a gente considera. Como assim, qual referencial? Não me interessa se é a menina que está vindo para cá com velocidade v e o espelho está em repouso, ou se é o espelho que está vindo para cá, ou para os lados opostos, respectivamente, né? Ou se é o espelho que está vindo para cá com a velocidade v e a menina está em repouso. Não me interessa isso, me interessa apenas que a distância entre eles vai mudar. O que vai mudar a velocidade que eu vou fazer é o quê? Eu estou considerando a imagem em relação ao espelho ou eu estou considerando a imagem em relação ao objeto? É isso que vai mudar. Aqui, para essa questão, eu considerei que o espelho, por exemplo, se moveu para cá. Mas eu também tranquilamente poderia considerar que essa menina se moveu para cá. Tudo bem? Ó, tanto faz, tá? Ou é a velocidade, se forem as duas, você soma as velocidades igual a uma velocidade relativa. Mas se um estiver se movimentando e o outro estiver em repouso, você usa apenas a velocidade de um. Não me interessa se é o espelho ou se é a menina que está se movimentando. Me interessa apenas o movimento entre eles. A partir desse movimento, eu percebi aqui que a distância dobrou. Tá vendo? Então, eu posso afirmar, por exemplo, vamos considerar aqui que o espelho está se movendo, né? Eu posso afirmar que a velocidade do espelho é d metros por segundo, porque vamos considerar, por exemplo, que ele dobrou essa distância aqui em 1 segundo, tá? Uma velocidade ali. Mas, ó, essa distância aqui mudou em d. Então, a distância da imagem em relação ao espelho também mudou em d. Ó, antes era d e agora virou 2d. Então, se eu quero a imagem em relação ao espelho, qual vai ser a velocidade? Vai ser também a velocidade que estava ali, d metros por segundo, em relação ao espelho. Se eu ver a velocidade da menina em relação ao espelho, também é d metros por segundo, considerando que ela vai se afastar d metros em 1 segundo, tudo bem? Mas, agora, olha só, antes a distância da menina aqui, até a imagem era 2d. Depois desse afastamento do espelho em relação a ela, essa imagem virou 4D. Então, o espelho andou D, mas a imagem em relação ao objeto andou 2D. Por isso que, quando consideramos aqui, ó, objeto.
Quando nós consideramos a velocidade do objeto em relação ao espelho, da imagem em relação ao espelho ou do próprio espelho, a gente tem a velocidade normal, sem dobrar. Mas quando a gente considera a velocidade do objeto em relação à imagem, ó, veja como essa distância dobrou. Então, perceba que aqui, ó, dobrou, mas o espelho andou D. Aqui, a distância dobrou, mas a imagem teve que andar em relação ao objeto 2D, ou seja, teve que andar o dobro em um mesmo tempo. Por isso que a velocidade da imagem em relação ao espelho é dobrada, e a imagem em relação ao espelho, desculpa, a velocidade da imagem em relação ao objeto é dobrada, e a imagem em relação ao espelho, o objeto em relação ao espelho, do próprio espelho é a simples. Tá legal? Então, objeto e imagem a gente dobra aqui em relação ao objeto, e em relação ao espelho fica normal, por causa dessa distância aqui que aumenta, tá bem?